Olá, então dando continuidade aí ao curso de formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, agora a gente vai falar principalmente sobre e as atividades de alto risco. Eu estava comentando ali no final do vídeo anterior sobre, por exemplo, o trabalho em altura e as principais responsabilidades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes com relação aos acidentes relacionados com essas atividades, seja elas trabalho em altura, espaço confinado, operações com produtos perigosos, manuseio, intervenções, né? Atividades em movimentações de carga. Então é importante que todas essas atividades possuam estratégias de engenharia ou estratégias administrativas que sejam suficientes para que não ocorram os acidentes dentro das operações. Tá? Isso é fundamental, que a gente tenha bem claro e bem estabelecido aí como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Não buscando, quando a gente for fazer a investigação de acidentes, não buscando encontrar culpados, mas sim formas de a gente conseguir alcançar novos desafios aí referente à engenharia de segurança do trabalho. Por exemplo, o último desafio que eu tive dentro da área de movimentação de materiais foi desenvolver de forma estratégica um sistema onde nós conseguíssemos, com um baixo investimento, né, conseguíssemos segregar as pessoas dos equipamentos ali dentro das operações. Tá? A gente não tem áreas onde a gente não consegue separar, porque precisa de pessoas expostas nesse processo. E como que a gente faz para deixar cada vez mais seguro? Tá? E aí foi esse o desafio que a gente teve aí, que a gente enfrentou e conseguiu solucionar de uma forma administrativa, onde tem um sensor, onde fica a pessoa e onde fica o equipamento, e os dois se comunicam quando chega perto um do outro. Tá? Mais ou menos essa foi a nossa solução de engenharia de segurança. O que é importante aqui, tá, pessoal? A gente ter também lockout, tagout, testout, que é o bloqueio, identificação e teste de energias potencialmente perigosas, tá? Isso é bem importante. Ter esse controle, ter esse mapa de energias perigosas dentro das operações e garantir que enquanto pessoas estiverem trabalhando dentro de máquinas e equipamentos, eles não funcionem em hipótese nenhuma, tá? Principalmente aí relacionado e imediatamente ligado à área de manutenção dos processos, tá? Seja nós ou quem trabalha em nosso nome e faça intervenção nos nossos equipamentos. Perfeito? E também a área de movimentação de materiais, tanto ali com empilhadeiras quanto talhas também. Talhas, transpaleteira, enfim. Todas as áreas de movimentação horizontal e vertical aí necessitam de cuidados especiais com relação à nossa segurança, tá? Segurança das pessoas que estão trabalhando ali dentro dessas instalações. Bom, é isso. Eu acredito que essas são as principais atividades de altíssimo risco que a gente tem, obviamente, desde atividades administrativas, a gente tem lá os riscos ergonômicos, tá? E até essas atividades fins aí com processos um pouco mais complexos, petrolíferas e tal, a gente tem esses riscos maiores, tá? Temos que tomar também bastante cuidado com trabalhos a quente, então são trabalhos que podem gerar centelha, faísca, e próximas a produtos químicos ou atmosferas explosivas, elas não podem ser executadas, ou precisa ter um controle de engenharia que seja robusto o suficiente para evitar que possa ocasionar um princípio de incêndio dentro da sua operação. Tá? Bom, a gente tem para isso, tem alguns tipos de controle, então a gente tem a permissão de trabalho. Hoje a permissão de trabalho ela pode ser tanto de forma física como de forma digital, contanto que tenha assinatura e siga todos os trâmites da mesma permissão de trabalho física, tá? Mas é importante que antes das atividades você realize uma análise preliminar de risco junto à sua equipe e junto aos trabalhadores dessa área, tá? E nessa análise preliminar de risco vai ter todas as etapas desse trabalho. Realmente, uma análise preliminar de risco bem feita, ela é fundamental dentro dos processos, mas não quer dizer que ela vai evitar o acidente. Então, todas as atividades que precisam de execução e exigem alta complexidade, ou seja, alto risco dentro do processo para o seu negócio, para o negócio da sua operação, da sua empresa, é importante que tenha uma análise preliminar de risco, tá? Lembrando que ela não vai garantir que não aconteça acidente, mas ela vai pelo menos ter as condições básicas estarão ali
E aí, no decorrer das atividades, sempre é importante desenvolver essa análise junto aos executantes. Tá? Então, seja lá a análise física ou a digital também, hoje já tem a sua validade, contanto que tem a assinatura digital dentro do processo, tá? Então, para atividades a quente, para atividades em espaço confinado, para içamento, movimentação de cargas, atividades não rotineiras, trabalhos com eletricidade, trabalho em altura, trabalho em escavação, né? Trabalho sozinho, ou seja, pessoas que trabalham de forma isolada, onde não tem contato com outras pessoas. Como é que você procede para que, caso aconteça algum acidente, seja clínico ou trauma, com aquela pessoa que está trabalhando ali, como é que a empresa vai fazer, qual é o plano de resposta a esse cenário de emergência. Então, isso é bem importante trabalharmos e atuarmos de forma constante. Tá? Porque, principalmente, ó, a gente tem algumas notícias aí que eu separei para vocês, então, referente aos princípios de incêndio, né? Em qualquer tipo de empresa pode acontecer acidente, tá? Mas é importante que vocês saibam que acontece com uma certa frequência. Tá? Então, ali, por exemplo, teve um incêndio ali devido a uma caldeira em Araucária, aí a empresa, o motorista foi demitido após o acidente, por causa do processo de investigação e tudo mais, e um incêndio de empresa ali em Cascavel. Tá? Então, acontece de forma contínua e várias vezes ao dia. É importante que nós estejamos preparados e que os nossos processos, repito novamente, sejam resilientes o suficientes para que a gente tenha, para que a gente consiga evitar que esses acidentes aconteçam. Porque principalmente quando a gente fala em segurança, a gente está falando em segurança e saúde como os nossos principais valores das nossas operações. Tá? Eles não são prioridades, eles são valores. Por quê? Porque a prioridade, dependendo do contexto que você está no seu processo de produção, ela vai mudar. O valor não, o valor é intrínseco dentro do nosso processo, dentro da nossa gente, dentro das nossas equipes. Isso é bem importante para nós como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Perfeito, pessoal? Então, da minha parte é isso, agradeço a presença, a participação e a atenção de todos. Qualquer dúvida, eu vou deixar os meus contatos aí e estou à disposição para que a gente possa conversar. Eu espero que vocês façam uma gestão da CIPA honrosa e que a gente realmente consiga que os acidentes, em essência, sejam evitados e que menos pessoas e cada vez menos pessoas se machuquem dentro dos nossos processos de produção. Perfeito? Muito obrigado e até mais.